Esse é o DJ Raider, é o brabo da putaria. Pede a linha não dando a maconha, presta atenção, ela não quer compromisso. Ela joga a xereca pra pau, via safada, ela sempre faz isso. No baile da Rua do Meio só tem menor terrorista. No baile da Rua do Meio só tem menor terrorista. Encosta na 013 pra você sentar na pica. Pica, 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 pica.